Olá, sejam bem-vindos ao capítulo da Hora da Sonequinha de hoje, que nós falaremos sobre as sonecas. Meu nome é Luana Mello, eu sou enfermeira e sou especialista em sono infantil. Então, é uma dúvida também muito grande com relação à criança dormir de dia. Muitas pessoas falam que, por isso que seu filho não está dormindo bem de noite, porque ele tem dormido bastante de dia, ou porque sua criança dorme de dia. Deixa sem dormir de dia que você vai ver que uma noite vai melhorar, que vai começar a dormir melhor à noite. E muitas mães, né, muitas vezes a gente até tenta fazer isso, mas o que a gente percebe? Que a criança passa o dia todo ainda mais irritada e na maioria das vezes ela acaba tendo mais dificuldade ainda no sono noturno, tendo mais despertares, despertando mais cedo no dia seguinte. Então isso é um mito, tá, pessoal? Sonecas são super importantes. Ao longo desse capítulo de hoje a gente vai falar mais aprofundadamente sobre elas, sobre as quantidades, até que idade, mas é fato, já é comprovado que as sonecas elas são de extrema importância. Elas na verdade são um braço do sono noturno, vamos dizer assim. Como se fosse uma continuidade do sono da noite. Até o terceiro mês de vida do bebê, ele ainda não diferencia o que é sono diurno do que é sono noturno. Ao longo dos dias, né, conforme os meses vão passando, o bebê vai tendo aquela organização do relógio biológico dele, do ciclo circadiano, e aí isso vai se consolidando, mas nos primeiros meses, dormir de dia e dormir à noite para o bebê é praticamente a mesma coisa. Então, os dois sonos são super importantes. O que é muito importante a gente ficar atento, principalmente nesse início, né? Claro que para sempre, né? A gente vai ter que ter um cuidado com a alimentação dos nossos filhos, porque ela está diretamente ligada à qualidade do sono noturno, ao desenvolvimento da criança, enfim. Então, o que a gente precisa observar? Crianças que passam longos períodos dormindo de dia, mesmo um recém-nascido, que às vezes acabam dormindo aí 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, porque isso às vezes acontece, eles passam longos períodos sem mamar durante o dia. Então, para isso a gente precisa se atentar sim. Eu sempre oriento que os bebês eles não façam um intervalo maior do que 3 horas sem mamar durante o dia, porque isso pode ter um impacto direto sim na noite do bebê. Porque nessa idade, os despertares deles estão muito relacionados à fome. Claro que a criança pode ter outro incômodo, né, como uma cólica, pode ser uma criança que tenha refluxo, isso gera um incômodo e faz com que a criança desperte, mas a maioria das crianças despertam para se alimentar nessa idade. Então, se atentem a esses intervalos, né, de sonecas, para que a gente não passe um período muito longo sem alimentar o bebê durante o dia. E por que as sonecas são importantes? Tem um estudo recente da Universidade de Massachusetts que até foi publicado, colocaram na verdade uma parte desse estudo na revista Crescer, até foi recentemente, em que a pesquisadora fez uns testes com algumas crianças para treinar a memória deles, com jogo de memória, colocou algumas crianças para fazer sonecas, outras não, para ver como que ficava a memória dessas crianças quando elas tinham um descanso adequado durante o dia e quando essas crianças passavam o dia mais estimuladas, né? E foi constatado nesse estudo, e existem outros estudos comprovando isso também, que as crianças que fazem um sono adequado durante o dia se beneficiam muito desse descanso, né? E eles ousam dizer que são crianças que serão, né, que são mais inteligentes e que acabam tendo uma memória melhor do que as outras crianças que não dormem. E isso até é um pouco óbvio por conta da gente saber que é no momento do sono em que ocorre essa consolidação da memória realmente, né? Se a gente treina uma habilidade com o nosso filho durante o dia e essa criança não tem um descanso adequado, ela acaba muitas vezes não assimilando aquela habilidade. Então o sono ele é muito importante para que a criança tenha a aquisição dessas novas informações. Por isso que o investir nas sonecas, investir num bom sono noturno é uma coisa saudável para os nossos filhos. Então, por que as sonecas são importantes, né? Por que os bebês precisam dessas sonecas? Quando os bebês fazem, né, as crianças fazem um descanso adequado durante o dia, são crianças que normalmente estão com um humor melhor, fazem suas atividades diárias de uma forma mais tranquila, não estão irritadas. A gente percebe que quando eles não dormem durante o dia, eles querem ficar mais no colo, eles não querem brincar, a gente coloca no chão, a criança já começa a ficar irritada, se incomoda facilmente, chora com mais frequência.
As crianças que já se alimentam, né, ou que estão numa introdução alimentar, acabam não se alimentando bem, porque criança com fome não come de uma forma adequada. Essa é outra questão que eu até tenho umas colegas nutricionistas e às vezes a gente faz alguns trabalhos, ou mesmo algumas lives juntas, e a gente fala muito sobre isso, né? Principalmente no período da introdução alimentar, é muito importante que a criança ela esteja descansada no momento da oferta da alimentação, né? Porque aquilo ali é uma atividade nova para eles, né? E se eles estão cansados, eles não querem fazer. Então, muitas vezes a gente acha que a criança está rejeitando ali a introdução alimentar, o alimento que está sendo oferecido, e na verdade ela está cansada, ela está irritada. E, obviamente, mamar é muito mais fácil do que se ficar ali sentado numa cadeirinha comendo um alimento que é diferente, que tem uma textura diferente, que ela precisa mastigar. Então, às vezes a gente confunde isso. Por isso que o descanso é muito importante, e nesse período da introdução alimentar é o descanso que vai ditar mais os horários dessas alimentações. Então, é sempre interessante que a gente oferte os alimentos logo que a criança acorda, que é um período que ela ainda não está irritada, que ela está disposta e que ela vai, né, se interessar mais por aquele momento. Quando a gente diz também sobre as atividades, porque a criança ela não só dorme, mama e fica no colo. A gente precisa colocar as crianças para fazerem atividades, sim, as atividades são de extrema importância para o desenvolvimento delas. Quando elas estão descansadas também, elas têm mais disposição para fazer essas atividades. Então, a criança que se beneficia de uma soneca, de um sono bom, ela vai estar com mais disposição para colocar isso em prática, né? Seja para ficar ali sentadinha brincando, a criança que já está engatinhando. Então, essa também é uma dos benefícios, né, que esse descanso traz. E um dos mais importantes, que também é o mais notado, a gente consegue diminuir aquele efeito vulcânico que a gente chama no final do dia, né? Que é a hora da bruxa. O horário que a criança no final do dia ela tá mais irritadiça ainda, ela tá chorosa, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela não quer... Nada tá bom pra ela. É aquele horário que começa a chorar e parece que a gente tenta fazer as coisas para consolar e a criança ela vai só ficando pior. E o que é esse efeito vulcânico? Nada mais é do que a criança passar o dia mais estimulada, né, ou hiperestimulada, não ter um descanso adequado durante o dia e o nível de cortisol dela vai só aumentando. E aí isso vai deixando a criança mais agitada, mais cansada também. E esse hormônio ele é importante, logicamente, para fazer com que a criança fique acordada, é importante para todos os indivíduos, né? Mas ao longo do dia, o acúmulo muito grande dele vai fazer com que a criança no final do dia esteja muito irritada, não consiga relaxar, tenha mais dificuldade para entrar no sono noturno. Então é muito comum que depois das 5h30 da tarde a gente note essa diferença de comportamento deles. E o que é importante para a gente tentar evitar esse efeito vulcânico? Primeiro, tentar organizar o dia, né, a rotina da criança para que ela faça sonecas adequadas, né, para a idade dela, e observar que horas que ela fica mais irritada nesse final do dia, para a gente tentar um pouquinho antes fazer com que essa criança faça uma soneca para a gente evitar esse momento do efeito vulcânico. Então é muito individual, né? Cada criança apresenta isso num horário, tem crianças que não ficam irritadas durante esse período, mas é interessante que se o seu filho está passando por esse momento de estresse no final do dia, e muitas vezes na criança pequena, isso pode ser até confundido com cólicas, que a gente observe como é que foi o dia dessa criança, ela teve um descanso adequado, para a gente pensar se pode ser sono mesmo e tentar fazer então com que ela faça pelo menos uma sonequinha curta ali no final do dia para ela conseguir dar uma relaxada e entrar para esse ritual noturno mais tranquila. E quais são as consequências da falta e do excesso de sonecas? É até engraçado falar sobre isso, né? Porque a gente fala assim, precisa dormir de dia, mas daí se dorme demais também traz problema. E é exatamente isso. A gente precisa sentir a criança para ver como é que tá essa necessidade dela de soneca, porque isso também é muito individual. Tem crianças que têm uma necessidade de sono maior do que outras, tem crianças que precisam dormir um período mais longo para acordar bem, tem crianças que com períodos mais curtos acordam super bem. Então, por isso que mais uma vez eu insisto aqui sobre a individualidade, né, de cada criança. Tem crianças que fazem sonecas de 45, 50 minutos e acordam super bem. O que a gente precisa avaliar para saber se essas sonecas estão sendo efetivas, estão adequadas para o nosso filho? Observar o comportamento dele.
Essa criança dorme ali 45, 50 minutos e acorda bem, acorda satisfeita, ela consegue se alimentar adequadamente, faz o tempinho dela de atividade de forma produtiva, sem ficar irritada. Como que tá esse comportamento? Opa, ela acorda, dá um pouquinho de tempo que ela acordou, ela já começa a ficar meio irritada, começa a bocejar, parece que já tá com sono de novo, não quer brincar, e aí eu já tenho que tentar fazer ela dormir de novo. Aí acende aquela luzinha na nossa cabeça de que talvez essa soneca não esteja sendo adequada, talvez ele precise dormir um período um pouquinho maior. Então, tem que observar, tá, gente? Eu sei que eu repito muito isso, observe sua criança, mas é a mais pura realidade. A gente precisa observar o filho. Às vezes as necessidades deles estão estampadas ali na nossa cara, mas a gente às vezes não consegue ler, né? Não consegue interpretar aquilo que eles estão demonstrando para nós. Então isso é super importante, né? Pra gente conhecer melhor a criança. Muitas mães ficam preocupadas também com essa questão da soneca curta. Sonecas de menos de 30 minutos, eu realmente acho que são sonecas muito curtas. As sonecas, elas começam a ficar ideais ali acima de 40, 50 minutos. Ah, mas meu filho precisa então dormir 1 hora e meia? Depende. Às vezes é o que eu falei, às vezes ele vai dormir 50 minutos e vai acordar super bem. Esse tempo, eu calculo ele como mínimo, né? E muitas pessoas que estudam sobre sono falam que é o mínimo de tempo, né? 45 minutos em média, que é o tempo que normalmente leva um ciclo de sono. Então a criança ela precisa fazer pelo menos um ciclo de sono nesse momento da soneca para que ela consiga descansar. E quando a gente fala em excesso de soneca, por que pode fazer mal? Primeiro que crianças que ainda são mais novas, né, as crianças de 0 a 3 meses, elas fazem muitas sonequinhas durante o dia. 4 a 6 sonecas durante o dia, né? Então elas são bem fragmentadas. Elas acabam não sendo sonecas tão longas muitas vezes, né? Porque a criança ela fica um período muito curto de tempo acordada. Ela mama, brinca, dá 1 horinha ali que ela tá acordada, ela já quer dormir de novo, aí ela faz um soninho, às vezes dorme 50 minutos, às vezes dorme 1 hora, 1 hora e 15, varia muito. E por isso ela vai fazendo várias sonequinhas ao longo do dia, e isso é completamente normal, tá? Não caiam naquela de que a gente tem que segurar a criança acordada, principalmente nessa idade, porque daí ela vai dormir melhor de noite. Pelo contrário, parece que quanto mais elas dormem, aquela história de quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir, é a pura verdade. Vocês vão perceber isso com os filhos de vocês. E conforme a criança vai crescendo, esse período que ela consegue ficar acordada, que a gente chama de janela de sono, né, entre um despertar e o momento de dormir de novo, e eu só vou acabar explicando o que é essa janela de sono, né? Por exemplo, se a criança acordou às 8 da manhã e às 9h30 ela tá demonstrando sinais de sono, tá bocejando, você já tá vendo que ela tá cansadinha, deu 1 hora e meia que ela acordou, né? Então essa 1 hora e meia é a janela de sono do seu filho, é o momento que ele consegue ficar acordado bem entre uma soneca e outra. Claro que isso varia também da qualidade da soneca. Às vezes ele vai fazer uma soneca mais curta e pode ter sono um pouquinho antes, ou ele pode ter sono um pouquinho depois, mas a gente precisa observar muito para não perder essa janela de sono, que é uma oportunidade boa, né, da gente ter sucesso e conseguir colocar a criança para dormir de uma forma mais tranquila. E então voltando a falar dessa questão das sonecas longas, quando a criança faz múltiplas sonecas ainda, quando ela faz uma soneca muito longa, talvez a soneca seguinte fique um pouco comprometida. Talvez a criança não esteja com muito sono, ou ela faça a soneca um pouco mais curta. Então é legal que a gente não deixe passar muito tempo. Eu sei que acordar filho de soneca é uma coisa terrível, a gente fica morrendo de pena, mas para organizar o dia da criança, muitas vezes a gente precisa estruturar isso dali, porque senão essas sonecas muito longas, né? Quando eu digo muito longas, são sonecas de mais de 2 horas, tá, gente? Durante o dia. Elas podem ter um impacto direto no sono da noite, depois que o bebê já completou 3 meses de idade. Então, a partir dessa idade é que a gente precisa se preocupar, assim, um pouquinho com relação à quantidade, né, de horas seguidas dessas sonecas, que é o momento em que em que as crianças estão aptas, né, para a gente começar a organizar a rotininha delas. E como que tem que ser esse ambiente de sono para sonecas? É importante, como eu disse, né, a soneca ela também é um sono. A gente costuma às vezes não dar tanto valor para ela, principalmente no início, achar que é uma soneca que a criança pode dormir em qualquer lugar, de qualquer forma, com a TV ligada, com todo mundo fazendo barulho. Na verdade, tem crianças que têm uma facilidade gigantesca. E se o seu filho não se incomoda, né, com a claridade, com o barulho, com o movimento, eu não vejo problema nenhum, desde que ele consiga descansar e faça um bom tempo de descanso ali.
Precisa ser sempre no mesmo lugar? Precisa ser sempre no berço a soneca? Não precisa. Ela pode acontecer no carrinho, pode acontecer na cadeirinha, pode acontecer no bercinho. Isso é muito individual. Agora, se você nota que o seu filho está tendo resistência para fazer essas sonecas, a soneca quando acontece num ambiente mais movimentado, ou tá ali no carrinho, ela acaba sendo mais curta, o bebê fica mais irritado, invista num ambiente mais confortável para essa criança, porque a soneca, ela é um sono, então ela tem que ser de qualidade também. Então um ambiente agradável, uma penumbra, né, um quartinho mais confortável, a temperatura adequada para a criança conseguir relaxar, porque se ela estiver com muito calor ela não vai conseguir relaxar nesse momento, e nem se ela estiver com muito frio. Então o ambiente, né, os ruídos são super importantes. Mas tem que ser o silêncio total a casa no momento da soneca, ninguém pode fazer nenhum barulho, tem que ser no escuro total, tudo parado. Não tem necessidade. O ambiente, a casa, ela tem a rotina dela do dia e tem a rotina dela da noite. Então não quer dizer que a gente tem que fazer um silêncio absoluto dentro de casa. Mas a gente não precisa ficar batendo na porta do quarto do bebê, né, deixando o irmão mais novo ficar abrindo a porta e fechando a porta toda hora. Eu sei que isso é muito difícil, mas a gente tentar controlar algumas coisas para dar um pouquinho mais de qualidade nesse descanso para o bebê. Voltando a falar sobre a quantidade ideal de soneca para cada faixa etária, que eu sei que é uma dúvida grande que vocês vão me perguntar aqui, depois eu vou até disponibilizar uma tabelinha que existe, embora eu não goste, tá, pessoal, de trabalhar em cima dessas tabelinhas. Eu acho que ela é só um norte, uma orientação para a gente ter um pouquinho de noção do que esperar em cada idade, mas é aquela história, é muito individual. Tem bebês que são mais dorminhocos, tem bebês que precisam de menos sono, isso é muito relativo. Então eu vou disponibilizar depois uma tabelinha só para vocês terem acesso, mas lembrando que quando o bebê é mais novinho, ele vai precisar de mais sonecas, elas são mais fragmentadas, e conforme a criança vai crescendo, elas vão se juntando, vão se unindo um pouco mais, né? Então a gente vai de 5, 6 sonecas para 3, depois a gente migra para 2 sonecas, e ao longo do crescimento da criança a gente vai concentrando um pouco mais o número de horas, mas numa soneca única, entendeu? Então é natural que eles façam sonecas mais curtas no início, né, de 1 hora, e depois, conforme eles vão crescendo, vão ficando com menos sonecas, o tempo dessas sonecas eles aumentem um pouco pelo número, né, pela quantidade de vezes que a criança acaba descansando. E por que algumas crianças resistem tanto a esse momento da soneca? Primeira coisa, a janela de sono, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Observar os sinais de sono para a gente reconhecer o momento ideal de colocar essa criança para dormir é extremamente importante para a gente melhorar a qualidade dessas sonecas. Porque o que acontece muito, que eu vejo muito na prática, que é comum, ou os pais eles levam a criança muito antes para que elas façam esse descanso, ou essas crianças passam do período e vão depois. E aí elas resistem também. Então, muito antes é ruim, e se a gente deixar passar do ponto também acaba sendo ruim por conta da resistência da criança. Então, conforme ela vai crescendo, essa janela de sono ela vai mudando também. Esse é um outro erro comum, né? A gente descobre ali, meu filho fica bem 1h15 acordado. E aí a gente continua ali, 1h15, 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 a criança está com 6 meses e a gente a cada 1h15 tá tentando fazer essa criança dormir. Não vai funcionar, vai virar uma guerra no momento de fazer essa criança descansar e ela não vai dormir. Então a gente precisa acompanhar o desenvolvimento da criança e ver que esses horários eles vão aumentando gradativamente. Mas os sinais de sono são fundamentais para uma soneca de qualidade. Então, seu filho acordou, se alimentou, tá ali brincando, as atividades também são extremamente importantes, porque criança precisa gastar energia. A gente acha que não, que eles são pequenininhos, fica ali no colo, é gostoso e tem que ficar mesmo, mas a gente precisa colocar essas crianças para praticarem atividade também. Então, claro que quando eles são muito pequenininhos, as atividades são super pequenas mesmo, né? Uma troca de fralda, um banho já é considerado uma atividade. Mas conforme eles vão crescendo, eles conseguem ficar mais tempo no tapetinho, vão observar um objeto, vai virar de bruços para trabalhar o pescocinho, isso tudo gasta energia deles, né? O próprio ato de mamar gasta muita energia da criança também. Então, a gente precisa orientar, né? Tá ali presente para organizar o momento de atividade da criança também. E quando eu falo de atividade, a gente precisa se atentar também à hiperestimulação da criança, porque isso também pode ser um problema para ela relaxar para dormir.
Então, vejam que são uma série de coisinhas que a gente vai ligando para a gente conseguir dar uma soneca de qualidade, né? E isso vale para o sono noturno também. Então é importante observar a alimentação, a atividade da criança para a gente ir vendo esse tempo que ela fica bem acordada e levá-la, né? A hora que a gente começar a perceber sinais de sono, que é coçar o olhinho, coçar a orelha, começar a bocejar. Algumas crianças, depois desses primeiros sinais, começam a ficar um pouco mais irritadas. Então, a hora que a criança começar a bocejar, a gente já fica de olho, né? Dá uma olhadinha no relógio para ver quanto tempo mais ou menos que ela tá acordada, só pra gente ter uma ideia, porque às vezes tem crianças que acabam de acordar e ainda estão ali naquela preguicinha e já estão bocejando uma meia horinha depois. Não quer dizer que já está no momento exato da gente colocar pra soneca. A não ser que a soneca anterior tenha sido realmente muito ruim, né? Uma sonequinha muito curta de 15 minutos, pode ser que a criança, depois de 30 minutos, já esteja mesmo cansadinha e querendo dormir de novo. Mas se ela teve uma soneca adequada, um sono noturno bom, fica de olho. E aí observe esse sinal esses sinais de sono e vamos diminuindo o ritmo com a criança, né? Diminuindo a estimulação, porque outra coisa que é muito comum e que é muito difícil é a gente perceber o sinal de sono, a criança tá ali super agitada no ambiente, brincando, barulho e tudo, ou tá ali com os amiguinhos e a gente fala, tá com sono, pega ela dali e leva ela pro quarto. Essa criança não vai dormir. Ela vai resistir mais, porque ela tava, embora ela esteja com sono, ela tava ali num momento agitado, brincando, e de repente ela é retirada dali, né, abruptamente. Então a gente precisa fazer um ritualzinho pré-soneca que facilita também, ele é super simples, e ele começa uns minutinhos antes. Comecei a perceber o primeiro sinal de sono, já diminui o ritmo da atividade, começa a conversar com a criança, pega ela no colo. Se for uma criança que já tem o hábito de leiturinha, gosta de livrinho, lê um livrinho para ela, canta uma musiquinha, já vai indo pro quarto, né? Ou pro outro ambiente que você vai escolher para essa criança fazer essa soneca. Converse com a criança. A gente tem muita dificuldade às vezes de conversar, principalmente com os mais novos, né? Achando que talvez eles não estão entendendo nada. E é super importante que a gente trate ele com muito respeito e explicando para ele, né, o que está acontecendo, porque a criança compreende sim. Então conversem, explique que está chegando o momento de descansar, que ele vai descansar um pouquinho, que depois na hora que acordar ele vai brincar mais. Então mostrem o processo, né? Você vai pro seu quartinho agora, a mamãe vai ficar aqui, então conversem. Isso daí ajuda demais nesse momento também. Vai pro quarto, fecha a janela junto com a criança para ela entender esse processo, né? Para ela ir desligando aos pouquinhos e entender que ela vai descansar. Outra coisa que às vezes eu vejo que eu falo pouco aqui, mas eu andei explicando para algumas clientes minhas, para elas entenderem melhor como funciona o sono, e elas adoraram e falaram, Luana, eu não consegui entender realmente isso, mas ficou bem mais claro com esse exemplo. Que é o quê? Pressão do sono é o que faz a gente realmente dormir, né? São um dos fatores que auxiliam no sono, né? E o que é essa pressão do sono? É como se fosse uma bexiga que a gente tem ali dentro da nossa cabeça, que ela vai enchendo ao longo do período que a gente vai ficando acordado. Então assim, a criança acabou de acordar de uma soneca, e essa bexiga ela tá murchinha ali. E conforme a criança vai ficando acordada, essa bexiga ela vai começando a encher. E para a criança ter uma soneca de qualidade, né, e o mesmo vale para um sono noturno, a gente precisa que essa bexiga ela esteja num ponto em que ela não esteja dura a ponto de estourar, né, de explodir, mas que ela não esteja muito murcha também, porque senão rapidinho ela vai esvaziar, certo? Então isso acontece muito nas sonecas do dia e no sono noturno. Às vezes a gente leva a criança no momento em que ela já está com essa bexiga quase explodindo, que é aquela questão do efeito vulcânico, e aí quando ela está quase explodindo, ela estoura e a criança fica super irritada e não consegue descansar. Ou quando a gente leva ela muito murcha, o que acontece? A gente põe a criança para dormir e rapidinho essa bexiga murcha e a criança acorda. Então, por isso que são várias coisas juntas que a gente trabalha para dar um sono de qualidade para a criança. E essa questão da pressão do sono é extremamente importante. E eu tô falando isso porque tem pais que colocam as crianças para dormir muito depois ou muito antes e reclamam da qualidade da soneca, ou que ele tá super cansado, tal, mas não quer dormir. É porque essa bexiga chegou no limite dela. Ou porque às vezes, só vou dar um exemplo, tá, pessoal? Às vezes a criança fez uma soneca até 6:30 da tarde. E aí ela acordou, ela começou a ficar meio irritadinha ali por volta das 7h15, que é o horário que quando ela não faz essa soneca, ela habitualmente costuma dormir. E aí os pais colocaram ela para dormir. E talvez essa criança, ela na verdade, às vezes nem tava ainda com tanto sono, ou tava irritada e tal.
Então vocês entendem que essa bexiga ela também não estava no ponto adequado para a criança dormir? E aí a gente põe a criança para dormir nesse horário, o que acontece? Dali meia hora a criança acorda de novo. Então é só para vocês ficarem atentos da importância da gente ter os intervalos adequados, da gente observar esses sinais de cansaço, né, da criança, para a gente não chegar num limite de irritação, de exaustão e acabar perdendo o ponto, né, o momento adequado de colocar a criança para descansar. Então, só reforçando, né, se a soneca está curta, a gente precisa observar essa janela de sono, ficar atento a essa pressão de sono da criança, observar também o ambiente, preparar o ambiente, se a gente está percebendo que a soneca está muito curta, para ver se não é isso que pode estar interferindo. E se com tudo isso certinho, a soneca continua ainda sendo cronometrada no relógio, que tem crianças que fazem isso mesmo, a mãe olha no relógio e vai dando tipo 27 minutos, a mãe já fica até apreensiva ali, né? Ai meu Deus, vai acordar. E realmente, a criança começa a se mexer e desperta. Então, uma forma que é eficaz, embora seja cansativa nos primeiros dias, é a gente, minutos antes, se eu percebo que sempre com 30 minutos exato, ou com 32 minutos exato, meu filho acorda, o que eu vou fazer? Uns 5 minutos antes eu já entro no quarto, fico ali a postos, esperando. A hora que a criança começar a querer se mexer, eu já vou intervir e vou ali dar um tapinha no bumbum, balançar um pouquinho a criança pra gente fazer com que ela tente emendar esse soninho para que ela não desperte efetivamente nesse momento, nessa transição do soninho dela, tá? Então talvez a gente precise insistir isso durante alguns dias, mas é uma forma da gente auxiliar a criança a esticar essa soneca. Porque às vezes a gente, lógico que tem dias que a gente tá mais cansado, tá sem paciência, e a gente não quer insistir nisso daí. Mas isso é importante para a criança ir se acostumando, né? E ir aprendendo a fazer essa conexão, né? Essa ligação de um ciclo de sono no outro. Essa é uma das formas da gente ajudar. Ah, Luana, mas não deu certo, ele realmente despertou. Tenta ninar no colo, então, da forma como você nina, para ver se a gente estica mais um pouquinho essa soneca. E se você tentou ali 15 minutos, 20 minutos e nada, não tá funcionando, bola pra frente. Vamos pra próxima e não fiquem também muito preocupadas, estressadas, angustiadas nesse momento, porque não vale a pena. Tá? A gente vai insistir, vai tentar, mas se a gente viu que não deu certo, bola pra frente, tá certo? Mas às vezes é preciso tentar alguns minutinhos. Às vezes a gente tenta 2, 3 minutos e já desiste, porque acha que a criança não vai dormir, e às vezes ela precisava de um pouquinho mais de tempo ali, tá? Então deem essa oportunidade, mas não fiquem presas a isso também o tempo todo. E só pra gente finalizar, até quando que as sonecas são importantes, né? Porque tem muita gente que acha que a criança depois de um ano não vai dormir mais, ou começa depois a achar que já não tem necessidade. E até os 4 anos de idade é comum que a criança ainda faça um soninho durante o dia. Como eu disse, às vezes esses sonos eles vão diminuindo, né? Eles diminuem a frequência de vezes. Eu vou colocar aqui para vocês também, em média, com qual idade que a criança está com 2, 3, 4 sonecas. E quando que elas costumam fazer essa migração, embora isso também seja muito individual, né? Tem crianças que com 2 anos, às vezes ainda fazem 2 sonequinhas no dia, 2 mais curtas, e tem crianças que fazem uma só e ficam super bem. Então isso é bem relativo, mas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Agora, até que idade então que é importante? Como eu disse, né? Até os 4 anos é esperado que a criança ainda faça uma soneca por dia. De pelo menos ali 1 hora, 50 minutos, conforme ela vai crescendo, né? Mas então depois dos 4 anos acabou, não dorme mais de dia. Não quer dizer que também que a criança fez 4 anos que ela não pode nunca mais dormir de dia. Se um dia ou outro a criança às vezes chega em casa mais cansada e quer fazer um cochilinho durante o dia, não tem problema nenhum. Tem crianças que têm essa necessidade por um período maior também. E tem crianças que param de fazer essa soneca antes. Então é bastante relativo. Muitas mães se queixam que quando a criança passa dos 3 anos, né, mais comum, elas acabam tendo dificuldade no sono noturno, né, ou vão dormir muito tarde quando fazem essa soneca durante o dia. Por isso que a gente precisa observar que horário que essa soneca está acontecendo nessa idade, quanto tempo ela está durando. Para essas crianças maiores, o ideal é que essa soneca não passe de 1 hora e que essa soneca não aconteça depois das 4 horas da tarde. Porque senão vai sim ter um impacto no sono noturno. A criança acaba ficando com muita energia depois e ela vai adormecer muito tarde à noite, tá? Então isso é super importante da gente observar. O que eu mais vejo na prática? Em média,
por volta dos 3 anos e meio, as crianças acabam tendo mais resistência para dormir de dia. Às vezes um dia elas dormem, aí elas ficam 2 dias sem dormir, aí no outro dia tá mais cansadinha, quer dormir de novo e não tem problema nenhum. Não é porque ela parou de dormir hoje que a gente fala, agora parou, vamos abolir a soneca, nunca mais. Se no outro dia a gente perceber que ela ainda tá cansadinha, que ela tá querendo dormir, não tem problema. Deixem que esse processo ele vai sendo gradativo dessa transição também. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações sobre hoje. Eu sei que as sonecas são é um assunto que gera muita dúvida, muita ansiedade, a gente fica preocupado. Uns porque acham que a criança está dormindo de dia e isso que está dificultando a noite. Outros porque a criança passa muito tempo acordada de dia e estão preocupados com a noite. Então, assim, e são muitas informações, né? Eu espero ter deixado isso um pouco mais claro para vocês. Nos acompanhem aqui, deixem comentários, dúvidas, que eu vou respondendo sempre, né? Eu tento responder todas as dúvidas que vocês colocam aqui pra mim, porque eu acho que assim a gente consegue se ajudar e ajudar outras mães que têm as mesmas dúvidas que nós também, né? Um grande beijo e até a próxima!